E a paz do nosso Deus, mais uma vez, possa estar com cada um de nós. A nossa devoção é baseada no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, que nos diz assim: Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede. Você sabia que o nosso corpo, 75% dele é água? E aqui nós temos então na tela a porcentagem de água que o nosso corpo ele exige em cada parte. Por exemplo, 81% do nosso sangue é água, a pele 64%, o músculo 75% e assim por diante. Os rins, por exemplo, 86%, né? Os nossos ossos 22%, o cérebro 75% também é água. Então podemos ver que é muito importante, né, o uso da água em nossa vida, em nosso corpo, em nossa mente e por que não dizer também o nosso espiritual, já que Jesus nos diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água ela é o nutriente mais importante para o nosso corpo, né? Por quê? E aí tem aí, ó, a água desempenha um papel vital na regulação da temperatura corporal. Por isso que quanto mais nós esquentamos o nosso corpo, mais nós suamos, né? Eu até estou suado aqui agora, porque o corpo vai esquentando e o cérebro vai mandando água para refrigerar, né? A água transporta também os nutrientes necessários para o corpo, leva oxigênio também para as células, remove os resíduos do nosso corpo, e ajuda também no amortecimento das articulações e proteção dos órgãos e também dos tecidos que fazem parte do nosso corpo. Conforme a gente está cansado de ouvir, né, nosso corpo ele perde cerca de 2 litros de água por dia. E esses 2 litros, na recomendação médica, precisam ser repostas. Quando o seu corpo não tem água, né, que precisa, e então ele entra num modo de racionamento. O corpo ele só fornecerá a água necessária para os 5 principais órgãos do nosso corpo, né? Que são o cérebro, o coração, pulmão, fígado e rins, né? Então o resto do nosso corpo, as demais partes, vai ficar sem a água, o que vai trazer as consequências, né? Por isso que nas juntas muitas vezes nós temos as dores, né, nas articulações, a pele seca, a boca às vezes acaba secando também e alguns casos também até com um problema gastrointestinal, tudo por falta de água, né? A água ela é importante e aí eu coloquei aqui na tela alguns textos do Antigo Testamento, né? Nós temos o Gênesis 21, nós temos o Gênesis 24 ali, o Gênesis 26, o Êxodo 17 e o Êxodo 23. Eu vou ler só o primeiro e as 2 últimas leituras. A primeira nos diz assim, é o Gênesis 21, 14 ao 19. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, né? Bastante sede ali. Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Gênesis 21, 14 ao 19. Êxodo 17, 5 e 6 também nos diz, o Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com vocês alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que ali estarei diante de você sobre a rocha em Horebe.
bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença do povo dos anciãos de Israel. Êxodo 23, 25. Adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele o abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Então, essas aqui são algumas das leituras, né? Estou pegando só o Antigo Testamento, alguns textos ali, mostrando o quão é importante a água para a sobrevivência, para o sustento, a manutenção da vida. Então, né, as Escrituras Sagradas, o próprio Deus mostrando aí o quão é importante a água, então, na nossa vida. Né? Serve também para nos ajudar na nossa mente, a nossa sede emocional. Né? E eu estou lembrando agora de momento rápido o Salmo 23, onde o salmista nos diz que o Senhor refrigera a minha alma, né? Ele me leva assim aos pastos verdejantes e ao mesmo tempo leva às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma, né? Então, podemos ver também que a água ela é importante para o nosso cérebro, ela é importante para a nossa memória e, de forma geral, também para o corpo, né? E o nosso equilíbrio emocional, às vezes, pode estar ligado também com a quantidade de água que nós bebemos ou que nós tomamos, né? Vale lembrar sempre que as emoções, os sentimentos, fazem parte do nosso corpo, da nossa criação, né? Do nosso ser criado por Deus, né? E às vezes os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, às vezes elas são frustradas, às vezes não conseguimos satisfazer os nossos sentimentos, as nossas emoções. Algumas vezes a gente consegue, né? Deus consegue fazer com que as nossas mentes, né, a nossa mente seja também, então, cuidada e controlada. E por isso, diante do Senhor, a nossa mente também é abençoada por Deus, né? Então, nós temos também na Bíblia muitos relatos, né, de pessoas que mostraram as suas emoções, que cuidaram das suas emoções, e pessoas que não cuidaram das suas emoções, dos seus sentimentos, né, e acabaram indo para um caminho errado, né? Podemos ver em Jesus que ele sim caminhou entre as pessoas, cuidando do seu sentimento, das suas emoções. Jesus também era emotivo, também chorou quando Lázaro morreu, também se compadecia das pessoas, né? Tinha compaixão dos enfermos, dos leprosos, dos endemoniados, e Jesus então ia lá, né? Na medida do possível, satisfazia essas sedes emocionais, essas mentes que estavam ali sedentas por amor, por carinho, por atenção. E Jesus ia lá então e socorria essas pessoas, né? O que isso nos mostra? Quando nós colocamos a nossa mente diante do Senhor, diante de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe nos cuidar porque o nosso corpo, as nossas emoções também, o nosso sentimento também faz parte da criação de Deus. E por isso devemos cuidar muito bem dessas emoções, né? Nós podemos também ver a sede espiritual, né? É uma sede que Deus colocou assim dentro de nós, um desejo de ser saciado. E esse desejo espiritual que nós temos, somente o Senhor Deus pode preencher esse vazio que nós temos. O ser humano em si, ele muitas vezes nesse vazio, ele procura, né, preencher de maneira errada, né? Procura em outras coisas, só que ele não consegue satisfazer porque esse vazio que nós temos espiritual, somente Deus é que pode preencher com o seu amor, com a sua misericórdia e também com a sua bondade. O ser humano, a maioria não sabe disso, acaba tentando preencher esse vazio espiritual no dinheiro, na posição social, na família, no trabalho, no álcool, no jogo, em fazer compras, só que nunca vai satisfazer esse desejo espiritual que ela tem. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um lugar novo, uma mudança que vai satisfazer o vazio que nós temos dentro de nós. Esse vazio que nós temos dentro de nós, essa sede,
né? Por isso então Jesus nos diz lá, se alguém tem sede, ou seja, todos têm, venha a mim, né? Então isso que Jesus quer nos lembrar ali, que somente Ele pode preencher essa sede dentro do nosso coração, né? Então nós temos aí, não vou citar também esses textos, né, mas está aí na tela, o João 14, João 4, João 7, né, que também é o texto base, o Apocalipse 21, Apocalipse 22. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para satisfazer a nossa sede espiritual. Jesus que é água viva, né, Jesus que serviu todas as gerações, todos os tempos, é para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as tribos, e é para toda a eternidade. Por isso, não fique com sede, mas tire desse presente que Deus oferece a água para o corpo, a água para a nossa mente, o refrigério, e a água também para a nossa alma. O amor e a graça de Jesus que vem por meio da sua palavra, por meio do seu sacramento, o batismo e santa ceia. E Jesus convida cada um de nós a bebermos dessa água todos os dias, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oramos. Ó Deus, Tu que és tão incrível em nos criar, em nos conhecer e a dar a cada um de nós tudo o que precisamos. Obrigado por nos dares Jesus Cristo. E nele nós te pedimos gratuitamente tudo que nós precisamos para preencher os anseios dentro de nós, tanto espiritual, emocional e saúde física. Senhor Deus, ajuda cada um de nós a receber tudo que o Senhor tens a nos dar e possamos receber com alegria. Sacia dentro de nós a sede pela Tua palavra e ao mesmo tempo que o Seu Espírito Santo nos mantenha sempre conectados a Ti. E ao mesmo tempo em Cristo possamos ajudar as pessoas a beber também dessa água eterna, que é o Salvador Jesus e o seu amor. E é nele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.